do IFP, portanto, constituída pela sua presidente, a doutora Adelaide Franco, que recentemente assumiu esta responsabilidade e, portanto, desejar os maiores sucessos nesta nova tarefa. O Dr. Paulo Longrova, vogal do Conselho Diretivo do IFP, e a doutora Adélia Costa, também que é a diretora de um centro de emprego, diretora de emprego, peço desculpa, diretora de emprego do IFP. Portanto, agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje. Esta solicitação surge pelo requerimento do grupo parlamentar do PSD, que pretende ouvir o IFP relativamente ao acolhimento de refugiados vindos da Ucrânia e ao papel que o IFP tem tido nesta matéria. E, portanto, de forma a avançarmos no nosso trabalho, deixar só aqui uma nota relativamente àquilo que são os procedimentos e os tempos, a forma como nos organizamos. Portanto, eu agora, de seguida, iria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que terá 5 minutos, que foi o grupo que apresentou o requerimento. Depois daria a palavra ao IFP para uma intervenção em relação à matéria e àquilo que considerem pertinente deixar-nos por um período de cerca de 10 minutos, e depois cada um dos parlamentares teria uma intervenção de 5 minutos, findas as quais o IFP terá novamente um período de 30 minutos para poder responder às questões que os senhores deputados aqui deixarem, ou eventualmente acrescentar alguma coisa que considerem ainda pertinente e que não tenham tido tempo de deixar nesta primeira intervenção. E, portanto, nesse sentido, daria desde já a palavra ao PSD, creio que ao Sr. Deputado Rui Cruz. Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IFP, sabemos que compete ao CEF agilizar a entrada em Portugal de cidadãos refugiados da guerra da Ucrânia e ao ICE o acolhimento e integração dos mesmos na comunidade, na escola e, juntamente com o IFP, no mercado de trabalho. Sabemos também que, no exercício destas competências, estes organismos socorreram-se e envolveram as autarquias, a sociedade civil, as IPSS, as empresas, as famílias portuguesas. Sabemos também que já entraram em Portugal mais de 40 mil refugiados, cerca de 43 mil neste momento, da Ucrânia, na sua maioria mulheres, crianças e jovens. E sabemos que, apesar do envolvimento e empenhamento dos vários parceiros, tem havido sérias dificuldades em encontrar soluções de alojamento estável e, acima de tudo, próximo dos locais onde há oferta de trabalho, seja em famílias de acolhimento, seja em vagas de respostas sociais, seja em vagas de habitação social, seja em residências ou alojamentos locais. Sabemos que várias empresas de vários setores disponibilizaram prontamente milhares de ofertas de trabalho. Sabemos ainda que a maioria dos refugiados adultos querem e manifestaram vontade e disponibilidade para trabalhar em Portugal. Sabemos também que a celeridade em que se deixou entrar no país refugiados não foi acompanhada com a idêntica celeridade por CEF, Finanças, ICE e IFP, na atribuição de vistos de residência temporária, atribuição de números de identificação fiscal, atribuição de números de identificação de segurança social, atribuição de subsídios, reconhecimento de estatuto de desempregado, atribuição de contratos de emprego e inserção mais. Sabemos que estes obstáculos, acompanhados pela lentidão com que se tem disponibilizado cursos de formação profissional e de ensino da língua portuguesa, têm prejudicado gravemente a vida e as condições sociais desses refugiados. Sabemos que esta demora inusitada em colocar no mercado de trabalho tem empurrado, entre aspas, alguns deles para um voluntarismo em que acabam por ser ou espoliados, escravizados e muitas vezes humilhados. Obrigados a trabalhar sem qualquer remuneração ou sem remuneração justa. Obrigados a trabalho indigno ou desajustado da sua formação profissional. Estas circunstâncias, cuja gravidade é elevada, têm atrasado a inserção social dos refugiados no nosso país e obrigado a que muitos deles já tenham abandonado Portugal. E que, especialmente nos mais jovens, nos jovens adolescentes, haja uma vontade séria de regressar a casa, a um país criminosamente ocupado e violentamente envolvido numa guerra brutalmente destruidora de vidas e bens.
Posto isto, este quadro, pergunta-se: quantos refugiados ucranianos já foram colocados pelo IFP nas empresas, IPSS, estabelecimentos comerciais, instituições e equipamentos turísticos ou da restauração que disponibilizaram prontamente quase 30.000 ofertas de trabalho? O que justifica um desfazamento tão grande entre ofertas de trabalho e contratos outorgados? Quantos beneficiários de proteção temporária ou estatuto de refugiados já estão a trabalhar com contratos de emprego e inserção mais e que apoios monetários estão a receber? E quantos estão em inatividade ou desemprego? Quantos já estão abrangidos por cursos de formação ou estágios profissionais e de ensino de português? E se as entidades parceiras contratadas são todas elas credíveis e merecem a confiança da Embaixada Ucraniana? A quantos foi reconhecido o estatuto de desempregado? E quantos gabinetes de inserção profissional já foram instalados especialmente para este efeito? E qual o sucesso, medido em números, da plataforma e do grupo de trabalho criado pelo IFP para promover ofertas de emprego, apresentação de perfis socioprofissionais e contratação de trabalhadores ucranianos refugiados? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Presidente do IFP. Muito obrigada. Está melhor? Está melhor assim? Obrigada. Renovo os meus bons dias para as senhoras e senhores deputados. Agradeço o convite para estar presente nesta comissão e reforço naturalmente a minha total disponibilidade para responder às vossas questões. Sei que tenho, nesta primeira parte da audição, 10 minutos para fazer uma breve introdução e, por isso, vou apresentar, se me permitirem, e necessariamente de uma forma muito sintética, aquilo que entendo que foi um trabalho meritório que o IFP realizou, tem realizado, e aproveitar também para anunciar em primeira mão algumas ações que vamos realizar no âmbito desta iniciativa governamental Portugal for Ukraine, da qual o IFP, como referiu, faz parte. Antes disso, apesar de ser muito recente no IFP, tomei posse no dia 3 de maio, pouco mais de um mês, eu tenho de fazer aqui um agradecimento público àquilo que são os trabalhadores do IFP, porque se dedicaram a esta causa de uma forma muito empenhada, muito abnegada e, de alguma forma, foi possível atingirmos resultados de forma tão rápida devido a essa disponibilidade permanente. Não ficaria bem começar a falar do que o IFP fez se não falasse dos seus trabalhadores, porque foram eles que o fizeram. E, por isso, um profundo obrigado a todos. Como muito bem foi referido pelo Sr. Deputado do PSD, que submeteram este requerimento, o acolhimento dos refugiados da Ucrânia acabou por exigir responsabilidades de vários níveis e de muitas entidades. O IFP foi uma daquelas que, de facto, tem sido mais central nesta atividade, não só numa parte inicial, mas também durante todo o seu tempo de execução. E, de facto, se pensarmos qual é o objetivo único do IFP nesta matéria, é muito simples. Tem por objetivo apoiar a integração social e profissional dos cidadãos deslocados da Ucrânia num trabalho conjunto com as empresas que acabaram por manifestar todo o interesse e a disponibilidade para os acolher em Portugal. Dizer-vos que no planeamento desta intervenção fizemos uma parte que se calhar não é conhecida, que foi de envolver uma equipa de profissionais em conjunto com o CEF, que foram, ao fim de pouco mais de 2, 3 dias, para a chamada linha da frente e estiveram desde o dia 5 de março em Varsóvia e em Bucareste. Até maio, foram, portanto, os primeiros, e há aqui uma nota interessante, quando foi pedido aos trabalhadores que se voluntariassem, quem estava disponível para se deslocar para apoiar este grande desígnio de apoio aos refugiados, tivemos 100 candidaturas e destas acabaram por 20 profissionais estarem até maio neste trabalho conjunto, onde foram os primeiros
organizar flyers que não havia, cartazes, informação, tentando antecipar toda a informação possível e adiantar algum trabalho para que quando chegassem a Portugal muitas destas coisas já estivessem tratadas. E por isso foi um primeiro esforço que foi feito para mostrar que Portugal era um país de acolhimento. E depois a seguir seguiram-se naturalmente outras equipas. Estivemos também com os Centros Nacionais de Apoio e Integração de Imigrantes, como sabem que são geridos pelo Alto Comissariado para as Imigrações. Temos estado e estamos presentes em centros de Lisboa, Porto, Faro, Beja, e sempre que nos pedem, ligamos-nos também e deslocamos a estas entidades. Fizemos também, num esforço para evitar a deslocação dos cidadãos aos vários organismos, que não faz sentido, naturalmente, por aquilo que desconhecem em termos do funcionamento de Portugal, estivemos, dizia, com as equipas da Segurança Social em atendimentos conjuntos. E, desde logo, esta foi uma forma também de trabalharmos em conjunto e de forma articulada. O que é que fizemos para comunicar, e foi já referido, com as empresas e com os cidadãos refugiados? Logo no segundo dia útil, criámos um formulário muito simplificado de registros de oferta para apoio e esclarecimento de dúvidas aos empregadores. Fizemos também o mesmo para os cidadãos que, mesmo ainda sem chegarem a Portugal, puderam, desde logo, apresentar os seus currículos e referenciarem-se para algumas das ofertas que já existiam. Para além disso, temos uma equipa que é dedicada exclusivamente a esta, eu diria, iniciativa, que tem vários canais, tem e-mails, tem mensagens, tem telefone, tem WhatsApp, que funciona diariamente, nos dias úteis, e onde temos apoiado mais de 1000 pessoas. Depois deste esforço, deixem-me partilhar aqui um pouco de dados e alguns referir também aquilo que é um bocadinho uma percepção do que foi a grande disponibilidade e voluntarismo por parte das empresas portuguesas em termos da oferta de emprego e que demonstra, do meu ponto de vista, a enorme solidariedade dos portugueses. É verdade que, ao fim de pouco tempo, tínhamos cerca de 30.000 ofertas de emprego. Foram crescendo exponencialmente, mas foi necessário fazer uma análise depurada para perceber qual era a correspondência efetiva com a realidade. E por isso hoje temos reais 9.623 ofertas de emprego, maioritariamente das zonas de Lisboa, de Faro e de Santarém. São vagas em diversas áreas, do turismo à construção, pelo comércio, na área também das TIC. Perdão. Estas propostas de emprego disponibilizam salários entre os 705 euros e os mais de 2.000 euros. O salário médio é de cerca de 938 euros. 33% destas vagas oferecem um salário mínimo. Perdão, ainda são restos da Covid. E 5% das ofertas de trabalho prevê um ordenado de valor igual ou superior a 2.000 euros. Neste momento, temos 93% de inscritos ao abrigo da proteção temporária, que são da Ucrânia, e temos mais 7% de outros países. São, neste momento, 49 países e de nacionalidades de pessoas que vieram neste conjunto de refugiados ao abrigo da proteção temporária. À data de hoje, temos 4.241 cidadãos que assinaram contratos de trabalho com áreas da oferta de turismo, restauração, agricultura, que respondem mais ou menos a 38%, mas temos também noutras áreas de tecnologia, da comunicação e do marketing. Em simultâneo, temos 4.500 cidadãos que estão a participar ou já concluíram os cursos de português, língua de acolhimento, que sabem que são uma peça essencial para a integração deste grupo de pessoas. Num quadro do Plano Pessoal de Emprego, há 2.563 pessoas que estão em processos de entrevistas, de apresentação nas empresas e destas, 600 estão a aguardar neste momento a decisão de
vão entrar ou não. E já tivemos outras situações em que, apesar destas apresentações, quer por iniciativa das próprias pessoas, quer da empresa, não chegaram a acordo. Temos, de facto, medidas de estágio a ativar, o emprego interior mais, o compromisso e emprego sustentável, e são apoios que ainda estão disponíveis. Temos incentivado promoções de ofertas de trabalho através de ações, quer nos centros de emprego, quer com articulação com empresas e em articulação com os municípios, que são, de facto, também uma peça integrante. Tudo isto permitiu-nos aprender, e esta é uma questão que é essencial, porque também é uma novidade, é algo que nos mobilizou a todos e exige uma aprendizagem e uma agilidade no sentido de encontrar novas soluções e novas abordagens. E para ajudar pessoas que são maioritariamente mulheres, são 80% mulheres, entre os 30 e os 44 anos temos 47% das pessoas, 78% destas mulheres têm filhos com menores de 12 anos e 43% têm um curso superior. Para muitas destas mães, quando as contactámos, percebemos que existe ainda uma angústia muito grande de se separarem dos seus filhos. Têm baixos conhecimentos de língua inglesa e a barreira linguística, se não, de facto, a frequentarem os cursos de português, é um obstáculo, é um constrangimento. Sabemos que há, neste momento, em termos de oferta, um desajustamento entre aquilo que é a oferta de emprego e a procura, sobretudo ao nível dos perfis académicos. E sabemos que para muitos cidadãos, independentemente de que aquilo que encontram em Portugal, querem voltar para o seu país e muitos já voltaram também. Por isso, do que aprendemos e do que temos estado em um constante processo de aperfeiçoamento, decidimos também ter novas abordagens de envolvimento com os cidadãos, com duas preocupações: agilizar e ser mais proativos. Tipicamente, esperamos que, no IFP e em outras instituições, esperamos que o cidadão se dirija. E este nosso portal e o centro de acolhimento recebe telefonemas. Aquilo que queremos fazer a partir de agora é fazer telefonemas para as pessoas. Por exemplo, estando cerca de 50 pessoas identificadas como doutoramento, já começámos a ligar, já estamos a falar com elas, a perceber quais são as suas disponibilidades para a seguir articularmos com universidades, com faculdades, enfim, com outras entidades onde possam ser acolhidas. Ou seja, estamos aqui a fazer uma espécie de profiling, conhecer as pessoas, vamos agora falar com todos aqueles que têm um perfil de tecnologias e, independentemente das ofertas, sermos proativos e também fazer esta intervenção junto das empresas. A partir de julho vai ser lançado um portal de ensino à distância para o PLA, onde, através deste portal, os refugiados, e não de todos eles, e não necessariamente apenas aqueles que estão ligados a esta situação, vão poder dar um primeiro passo de acesso a conteúdos para começarem a aprender aquilo que é possível aprender à distância e depois, em termos da sua certificação, vão completá-la, quer com formação presencial ou híbrida ou à distância, conforme as modalidades que hoje temos. No fundo, assim vai ser muito mais fácil para todos ter acesso rapidamente a conhecimentos operacionais de linguagem, mas depois também a aprendizagem da língua de Camões. Como vos disse, a linha de atendimento vai ser uma linha de contacto inbound, como se costuma dizer, mas sobretudo proativa, para falarmos com as pessoas, para resolver bloqueios, identificar oportunidades. Este aspecto, esta nossa intervenção tem que ser necessariamente diferente de todas aquelas que são feitas. O nosso foco não é só a promoção de emprego de baixas qualificações e, portanto, estamos, como disse, a ter um contacto ativo daquelas pessoas que têm mais certificações e, como referi, tentando cumprir os 10 minutos, que não quero ultrapassar. Já ultrapassei? Peço imensa desculpa, não sabia que tinha de olhar ali para cima. Muito obrigada a todos e fico aqui totalmente disponível para as questões que nos queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela exposição. De qualquer modo, no final também terão depois possibilidade para responder às perguntas colocadas e para acrescentarem alguma coisa que entenda que nesta fase inicial não houve tempo suficiente para apresentar ou para detalhar.
Eu agora passaríamos então para a segunda fase desta audição. Eu daria a palavra, neste caso, ao Grupo Parlamentar do PS, ao deputado Fernando José. Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Começar por agradecer a apresentação ao IFP, na pessoa da Sra. Presidente, a doutora Adelaide Franco, desejando os maiores sucessos nestas novas funções que agora começa, também ao Dr. Paulo, a doutora Adélia Costa, nos encontramos noutras vertentes e agora é bom revê-la. Agradecendo, obviamente, esta apresentação, começo precisamente por onde a Sra. Presidente do IFP começou, pelo agradecimento que é justo e merecido aos trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas também aos trabalhadores da Segurança Social. São estes trabalhadores, com o seu esforço, que são pilares fundamentais para que o seu trabalho se consiga concretizar o apoio na integração dos refugiados ucranianos. Neste esforço conjunto, cabe ao IFP a tarefa de integração no mercado de trabalho destes ucranianos, destes refugiados que fugiram da criminosa invasão do seu país. Nós temos alguns números, gostaria de colocar algumas questões para que, no tempo que depois restará, consigam explicar um pouco melhor aquilo que foi uma introdução acelerada de alguns projetos que são importantes. Temos, neste momento, segundo a informação, 44 mil pedidos do número de segurança social. E temos informação de que já foram atribuídos 98% pela segurança social. Destes, cerca de 12 mil estarão à procura de emprego. 27 mil terão idades entre os 18 e os 65 anos de idade. Aquilo que nos foi aqui dito é que cerca de 4.300 ucranianos já estarão, portanto, em situação de emprego. Cabe aqui explicar um pouco melhor quais é que são os setores de atividade em que estes trabalhadores foram colocados e que profissões que estarão, portanto, a desempenhar. Depois temos aqui também indicação de que 1.700 ucranianos estarão em estágios no IFP. Cabe saber em que áreas é que esses estágios estão a ocorrer. Depois foi dito também pela Sra. Presidente que 2.500 estarão em processo de seleção, sendo que 600 estarão neste momento já a aguardar uma decisão. Também saber aqui quais é que são esses setores destas 600 que estarão a aguardar a decisão e também em que regiões, se é possível dar essa informação. Depois, quanto à questão do português, estes cursos são fundamentais, porque chegam à nossa terra os refugiados ucranianos e não têm, obviamente, conhecimento da nossa língua. Este esforço que está a ser feito pelo IFP é importante. Neste momento, quantos ucranianos é que já tiveram a possibilidade de ter essa formação em português? Depois, a Sra. Presidente, doutora Adelaide Franco, falou aqui de um projeto que vai ter início e que tem a ver com o portal de ensino à distância, segundo percebi, que terá início em julho. Se era possível depois aqui especificar melhor esse projeto, porque parece-nos a nós de extrema importância. Depois falou também aqui noutro projeto que tem a ver com uma proatividade por parte do IFP e que dará resposta a algumas críticas que têm vindo a ser levantadas no sentido dos perfis profissionais, no sentido académico e também percurso profissional, não se enquadrar depois nas profissões em que estes refugiados estão a ser colocados. Verificamos que o IFP vai ter a partir de agora, não sei se já está em curso, se irá ter a partir de agora, um projeto de proatividade no sentido
de pessoas com maiores qualificações serem efetivamente enquadradas a nível profissional. E, portanto, isto era importante para nós. Depois, e para finalizar, nós temos a certeza que todos estes dados estão protegidos dentro do IFP, que não tem existido aqui nenhum tipo de problema, porque são muitos dados que circulam dentro do IFP, mas cabe aqui perguntar, nesta relação que tem existido entre CEF, Segurança Social e também autarquias locais, se é um processo que tem corrido com normalidade nestes últimos tempos. E para já, ficarei por aqui. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria a palavra agora ao PSD, creio que será na mesma ao Sr. Deputado Rui Cruz e, portanto, em partilhado. Eu só chamaria a atenção para que o relógio, a que muito nos habituamos para nos ajudar no nosso controle de tempo, está aqui com alguns problemas técnicos. Portanto, vamos ter que regressar ao autocontrolo e pedindo, de facto, para que nos mantenhamos dentro dos 5 minutos de intervenção. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser extraordinariamente rápido. Registro os progressos que foram efetuados, nomeadamente do lado do IFP, e até, sendo quase como previsão do futuro daquilo que será a Segurança Social em 2026, pelo menos é assim que se anuncia, em que há um esforço para que as prestações sejam atribuídas de forma automática, os direitos sejam atribuídos de forma automática. E por isso registro a proatividade final de ser o IFP a contactar os refugiados, que agora já estão mais que identificados, e espero para os esclarecer dos seus direitos e da forma em como os devem exercer. Espero que sim, porque as dificuldades estão sentidas e nós transportamos essas dificuldades para esta audição, não mais que isso. Gostaria, Sra. Presidente, só de reforçar algumas perguntas que, do meu ponto de vista, não foram tão bem esclarecidas. Eu perguntei quantos refugiados já estão a trabalhar com contratos de emprego e inserção mais e que apoios monetários estão a receber por força desses contratos. Esta questão não foi desenvolvida pela Sra. Presidente. E quantos ainda estão em inatividade ou desemprego? Se eu entendi bem os números, 4.000 estão efetivamente com contrato, 44.000 não estarão ainda, ou um número elevado ainda não para os quais ainda não há contratação. Posso estar confuso, e admito a minha confusão, mas pareceu-me ouvir isto. E outra pergunta que, esta não foi respondida sequer, se as entidades parceiras contratadas para o ensino do português, apesar do programa de julho de ensino à distância, são credíveis, se todas elas são credíveis e merecem a confiança da embaixada ucraniana. E, por outro lado, uma vez que houve um problema do ponto de vista jurídico de atribuir subsídios e estatuto de desempregado, subsídio de desemprego e estatuto de desempregado a pessoas que não têm período de garantia, ou seja, não têm a prestação da atividade de trabalho por mais de 3, 6, 2 anos, 3 meses, 6 meses, 2 anos, a quantos é que já foi reconhecido este estatuto de desempregado? Obrigado. Sr. Deputado Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve. É só apenas para sublinhar um pedido de esclarecimento que foi feito pelo meu colega, o Sr. Deputado Rui Cruz, no que diz respeito às entidades com que o IFP trabalha. Nós bem sabemos que, de repente, o país foi submetido, as diferentes instituições do Estado foram submetidas a uma grande pressão no que diz respeito àquilo que é o acolhimento de refugiados, e é perfeitamente normal que se tenham socorrido daquilo que são as entidades com que habitualmente trabalham. E, em particular, o IFP não é exceção e, naturalmente, que socorreu-se as entidades que habitualmente utilizava para as suas diferentes tarefas, desde, por exemplo, o ensino de português, como nós bem sabemos, que é uma das que está adstrita nesta resolução do Conselho de Ministros para o caso dos refugiados ucranianos.
Ora, gostaríamos então de saber, tal como perguntou o meu colega, o Sr. Deputado Rui Cruz, se estão a trabalhar neste momento com associações que estão acreditadas junto à Embaixada Ucraniana, porque, de acordo com a afirmação que temos, naturalmente trabalharam com outras associações que não estavam e, portanto, se essa situação neste momento, no que diz respeito ao trabalho com os refugiados ucranianos, apenas se reporta àquelas que estão acreditadas com associações junto da Embaixada Ucraniana. E, desde o momento em que foram acolhidos os refugiados, que casos é que têm identificados no país de colaboração com associações que não sejam aquelas que estão acreditadas e se houve, efetivamente, algum tipo de situação que tenha sido detectada ou queixa da parte dos refugiados sobre o trabalho com essas mesmas associações. Ou se não houve absolutamente nenhuma e se correu tudo com a maior das tranquilidades. Bem sabemos que houve alguns casos que levantaram alguma turbulência, o caso de Setúbal foi algum deles. Bem sabemos que a mesma associação tem um histórico de trabalho com o IFP já desde há muitos anos também sobre diferentes tipos de matérias, mas é evidente que isto daqui não tem que resultar qualquer tipo de situação anómala. Mas, enfim, são situações que neste momento, naturalmente, no trabalho do IFP, é normal haver uma monitorização e esta pergunta, naturalmente, propõe-se com toda a pertinência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar Chega, ao Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer a presença de Vossas Excelências, como agradecer também todo o trabalho que tem sido feito por forma a ajudar à integração dos refugiados ucranianos. O Chega está preocupado com o acolhimento dos refugiados de guerra da Ucrânia e também preocupado com a forma de acolhimento. Estas pessoas que fogem de um sofrimento atroz não devem ver esse seu sofrimento aumentado em resultado de um acolhimento desarticulado. Peço imensa desculpa, pode falar um bocadinho mais alto? Não estou a conseguir perceber o que diz. A ver se assim ficará melhor. Diga? Não estou a conseguir. Obrigada. Portanto, estas pessoas que fogem de um sofrimento atroz não devem ver esse seu sofrimento aumentado em resultado de um acolhimento desarticulado ou mesmo desumano. A integração destas pessoas na sociedade portuguesa implica uma integração plena: casa, trabalho, cuidados de saúde e aprendizagem da língua e da cultura portuguesa. Só assim, estas pessoas encontrarão as condições necessárias para uma verdadeira integração que implica direitos e deveres. E eu pergunto, qual o impacto nos serviços do IFP que teve esta chegada deste número tão significativo de refugiados? Quais as dificuldades que o IFP sente no apoio a essas pessoas? Se o IFP tem os meios humanos e materiais suficientes para cumprir esta missão? E perguntar se, relativamente como é feita a seleção dos organismos de ensino para os refugiados. Os refugiados com maiores habilitações académicas terão uma facilidade maior em integração no mercado de trabalho, mas julgo que os mais iletrados haverá uma dificuldade maior. Como é que o IFP pode ajudar, portanto, as pessoas com menores, mais iletrados, ao fim e ao cabo? Pergunto também se um refugiado pode recusar uma oferta de emprego e, ao recusar, qual será a consequência? E também se pode informar qual a taxa, a percentagem de recusa entre os ucranianos e as restantes comunidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a vez para a Iniciativa Liberal, para o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo os representantes do IFP. Eu tenho dois pontos que gostaria de colocar-lhes. Um tem a ver com o reforço de uma clarificação sobre realmente quantas pessoas das elegíveis estão neste momento ocupadas, quantas não estão, se era possível fazer essa clarificação. Um segundo ponto sobre a questão que
que abordaram também, que é o facto de uma percentagem muito elevada das pessoas em causa serem mulheres que têm muitas vezes crianças a cargo e para as quais a falta de soluções para as suas crianças constitui seguramente um impedimento muito relevante para poderem ter a pretensão ou conseguirem chegar ao mercado de trabalho, porque têm que ponderar estes dois interesses, ainda para mais numa situação em que as pessoas estão fragilizadas, não ter com quem deixar as crianças de confiança, etc., há de ser seguramente um impedimento sério, também a questão dos horários, etc. E, portanto, a minha pergunta, isso foi também referido ao longo desta audição, a minha pergunta é se existe algum esforço conjunto, nomeadamente com a Segurança Social, no sentido de encontrar soluções que possam agilizar e de alguma maneira resolver esta dificuldade. Por último, só uma referência que me parece óbvio que os cidadãos ucranianos não hão de ser diferentes dos cidadãos de outras nacionalidades no que diz respeito às recusas de emprego, mas enfim, deixarei também essa questão para responder. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Deputado José Soeiro. Muito obrigada. Muito obrigado. Também queria cumprimentar o IFP e a sua Presidente, desejar-lhe também um bom mandato nas funções que tem e agradecer também as informações detalhadas que aqui nos trouxe relativamente a este tema. Já que foi dito, eu queria insistir, creio que terão entrado ao abrigo deste regime mais de 40 mil ucranianos em Portugal, ao abrigo deste regime de proteção temporária. Creio que 12 mil serão crianças, à volta disso também já foi dito, e, portanto, admitindo que os números que podem não ser muito rigorosos, mas se for assim, estamos a falar de cerca de 28 mil adultos, uma grande parte dos quais poderá estar em idade ativa, outros poderão até ser reformados. Mas se fossem 28 mil em idade ativa, os 4.200, 4.241 de que falou, seriam cerca de 15% destes, quer dizer que uma grande parte dos refugiados ainda não estão enquadrados, não estão inscritos num serviço público de emprego, nem estão enquadrados do ponto de vista laboral, ou, eventualmente, poderão estar de forma informal. Isso era também uma pergunta que tinha para lhe fazer. Ou seja, existe alguma percepção, até junto das entidades que têm feito acolhimento de refugiados? Eu tive a oportunidade no dia do refugiado reunir com um dos centros que faz acolhimento de refugiados no Porto. Queria perguntar-lhe se existe percepção também do volume de trabalho informal que possa neste momento existir entre os trabalhadores, entre os refugiados ucranianos. Queria também perguntar-lhe quais são as metas e os procedimentos para que se possa chegar a um número significativamente maior destes cidadãos que têm este estatuto de proteção temporária, no sentido de estarem todos identificados, tanto quanto possível, e eventualmente acompanhados. Também ficámos com essa percepção das reuniões que tivemos, que o problema de língua continua a ser uma barreira muito evidente. Aqueles que falam inglês têm essa tarefa, apesar de tudo, facilitada, mas muitos não falam inglês, pelas informações que temos. Enfim, não posso dizer percentagens, mas daquilo que nos foi reportado nas reuniões que fizemos no Porto, e que nesses casos a barreira da língua é uma barreira absolutamente fundamental e decisiva para o acesso ou o não acesso ao emprego. E nesse sentido, a questão da existência de 4.500 cidadãos que estão a fazer neste momento português como língua de acolhimento é importante, mas parece haver aqui também um universo bastante superior que precisaria desse acompanhamento e sem o qual é muito complicado. Uma outra questão que lhe queria colocar tem a ver com a possibilidade de abusos laborais.
da exploração do trabalho de pessoas que estão numa condição particularmente frágil, pelo seu estatuto de refugiado, por não conhecerem muitas vezes a língua, não dominarem a língua, e, portanto, se tem havido reporte, certamente isso é também matéria da Autoridade para as Condições de Trabalho, do próprio CEF, mas tem alguma percepção sobre essa realidade. E, finalmente, porque esta foi a questão principal que nos puseram quando reunimos no Porto com as instituições que têm colaborado com o Estado e que têm procurado fazer o acolhimento de refugiados, a principal dificuldade é a questão da habitação. Por duas razões. Primeiro, porque não há habitações disponíveis e, em segundo lugar, porque os empregos, a maior parte dos empregos disponíveis não permitem arrendar casa nas cidades onde os refugiados se encontram ou para onde acorreram. Isto é um problema que também diz respeito ao conjunto da população. No caso dos refugiados, e para falar no Porto, tem sido possível mobilizar quer instituições, quer privados por via de contratos de comodato temporários, 6 meses, 1 ano, para dar esta resposta habitacional, mas eu presumo que a questão do emprego e da habitação estão elas próprias bastante ligadas. E, portanto, não sei se o IFP, no diálogo e certamente no modo integrado como o acolhimento tem sido pensado, também que reflexão ou se quer partilhar alguma informação com a Comissão a este respeito. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, eu agora daria a palavra novamente à Sra. Presidente do IFP, que irá, não sei se sozinha, se com algum membro da delegação, fazer essa intervenção final. Como Muito disse bem. no início, cerca de 30 minutos. Se me permitir, como neste momento não estamos a conseguir pôr o cronómetro a funcionar, eu e aos 20, 25, 22 minutos darei nota de que terá passado esse tempo, caso entenda Gastar o tempo todo. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para... É preferível responder pela ordem, eu posso agrupar, porque há aqui muitas perguntas que se tocam e, independentemente de terem sido dirigidas por A, B ou C, se calhar era mais fácil. Muito bem. Começava talvez por uma das questões que têm referido e que é algo central nesta tarefa de acolhimento e integração, e que tem a ver com a língua portuguesa. E, como sabem, não se trata apenas de aprender a língua portuguesa, é um passo muito mais complexo, porque temos aqui as questões da aprendizagem num alfabeto que é completamente diferente. Os cursos de formação que estão a ser dados têm cerca de 150 horas e, portanto, com uma parte completamente nova, específica para estes cidadãos. E permitam-me esclarecer desde já o seguinte: quem dá formação de português, língua de acolhimento, são os formadores do IFP. Mais ninguém. Não há parcerias, não são subcontratados, não, são formadores que têm feito a formação, são pessoas que estão qualificadas, da rede de formadores e que só assim podemos garantir uma qualidade que é desejável, que são acompanhados, devo dizer, onde há inclusivamente reuniões para partilha de aprendizagens, de práticas, que nós estamos a utilizar esta abordagem, está a correr bem, e tudo isto garante-nos, do nosso ponto de vista, que haja aqui uma garantia de qualidade. Neste momento, como vos disse, cerca de 4.500 pessoas já estão a ser formadas. Foi um salto interessante porque em janeiro estávamos com 73 formandos, passámos em março para cerca de 1.000, em abril cerca de 2.000 e tal pessoas. E a propósito do impacto que o Sr. Deputado Chico questionava, claro que teve impacto, porque há uma mobilização muito maior de todo o Instituto para conseguir responder. Sendo certo que há, para endereçar estas questões daqueles que estão ainda a aguardar, e devo dizer que, embora a formação à distância, totalmente à distância ou híbrida, já esteja disponível, há muitas pessoas que preferem ser a formação presencial. E sendo a formação presencial, exige muito mais disponibilidade e, por isso, alguns terão que esperar e aguardar um pouco mais. Esta solução que lançamos do portal de formação
permite uma dimensão na formação à distância que é fundamental, que é a autoaprendizagem e a autorregulação. Há muitos materiais que já existem, que vão poder ser disponibilizados no portal e que, por essa via, as pessoas, ao inscreverem-se, começam desde logo a fazer o seu percurso formativo, sendo mais tarde enquadradas naquilo que são depois a componente ou presencial, se o entenderem, ou a distância com os formadores e com tutoria. Portanto, há aqui em simultâneo, em resposta a esta pressão, sendo que temos esta capacidade de mobilização e inclusivamente, estabelecemos contactos com o Ministério da Educação, porque como sabem, o Ministério da Educação dá também a formação de português, língua de acolhimento, e em alguns locais, em pequenos municípios, em pequenas freguesias, é possível rentabilizar numa lógica de articulação da oferta que a administração pública fornece e proporciona neste nível. Em síntese, só para ter a certeza que esta questão está clara, são formadores do IFP, são devidamente certificados, não aceitamos outra formação que não seja por essa via. Estamos a apostar na formação presencial, à distância, híbrida, através do portal. Vamos querer chegar rapidamente a mais pessoas e apoiá-las, sendo que esta é uma questão essencial. Espero que nesta matéria também esteja clarificado. Outro tema que também foi aqui comum. É possível recusar trabalho? É. As taxas o que é que acontece? A pessoa tem o direito de não aceitar esse trabalho que, como referiram, pode ser por múltiplas razões, porque o horário não é compatível com a possibilidade de continuar a acompanhar o seu filho, que sai da escola a uma determinada hora e que depois não consegue acompanhar, ou porque não tem transporte para seguir, para chegar a esse emprego, ou por uma outra razão. Isso é possível e aquilo que fazemos é encontrar e trabalhar naquilo que é o plano social de emprego, o plano personalizado que cada um tem, vamos encontrar aqui outra situação. A pessoa naturalmente não é penalizada por isso, nem tão pouco qualquer outro cidadão é penalizado pelo facto de, num determinado momento, não aceitar. E é um trabalho que recomeça, e por isso muitas vezes podemos ter pessoas que aparentemente estão há um mês ainda a tentar encontrar o seu local, mas porque temos sempre pessoas que estão neste processo de contacto. O que é que nós fazemos com as empresas e pegando aqui nesta questão recusa e abusos laborais ou outra questão que possa estar associada ao comportamento das empresas? Todo o encaminhamento que o IFP falo com uma intensa articulação com as empresas. Por isso é que passámos de 30.000 vagas para 9.200, porque algumas não eram emprego, eram vontades. E por isso, com essa garantia de acompanhamento das empresas, prevenimos também toda e qualquer disrupção que possa haver, ou tentativa em termos de relação laboral. Há instituições próprias para seguir, não temos percepção, temos ausência de referências sobre queixas que possam existir nessa matéria. Não temos. E é com base nisso que trabalhamos. Portanto, espero que a questão do desemprego, dos abusos laborais e das recusas e o acompanhamento das empresas também e da credibilização das empresas esteja esclarecida. A questão da habitação é algo que, como deve imaginar, Sr. Deputado, não temos intervenção, somos sensíveis e, basicamente, a nossa intervenção é junto das empresas. De que forma é que podem flexibilizar horários, acompanhar. Há aqui uma área de trabalho que temos. Deixem-me só aqui adicionar aqui um outro tema, a propósito de como é que podemos ainda integrar outras pessoas que são credenciadas na formação de português de língua materna, e isto já acontece. Nós temos já cidadãos ucranianos perfeitamente integrados.
os quais, em algumas regiões do país, estamos a aplicar o conceito da comonitoragem. Para quê? Para acelerar a aprendizagem das pessoas que estão a frequentar. Essa comonitoragem é feita através de cidadãos ucranianos que são reconhecidos, que tiveram uma formação prévia do IFP para aprenderem a como monitorar, a ser tutoria, e estas pessoas que já estão em Portugal há algum tempo, portanto, podem também participar, e tem sido um modelo muito interessante, com muitos bons resultados, porque há logo uma rapidez na apropriação daquilo que é a aquisição de conhecimentos da língua portuguesa. Falar-vos de quantas redes temos para apoiar a inserção profissional. Como sabem, há uma iniciativa que se chama Gabinetes de Inserção Profissional. São gabinetes com quem o IFP tem uma relação de cooperação, que têm por objetivo apoiar a integração de pessoas em termos de trabalho e sinalizando essas pessoas, e a partir daí é o IFP que trabalha com essas pessoas. E esta questão é muito clara e é importante. Porquê? Porque isto quer dizer que não há todos os dados que são trabalhados com essas pessoas, são pelo IFP, não são por terceiros. Isto é uma questão essencial. Há uma modalidade dos gabinetes de inserção que são os GIPs imigrantes, que são específicos com esta área. Neste momento, temos 22 desses grupos de intervenção, grupos de inserção profissional ao longo do país, e que no fundo fazem um trabalho de proximidade. São também monitorizados e acompanhados pelos respectivos centros de emprego, pelas respectivas delegações, sabendo em cada momento e sinalizando as pessoas que por maior facilidade se podem dirigir a essas entidades e que depois nós as possamos receber. Portanto, essa é a modalidade que temos, para além de todas as outras que temos. Um esclarecimento aqui ao Sr. Deputado Fernando José a propósito dos estágios. Muito gostaríamos que fossem 1.700, não são. Não são 1.700, são menos, é uma pequena expressão que temos de estágios profissional. Temos, sim, algumas pessoas inseridas noutras iniciativas dos estágios. Para dizer o número, temos apenas 3. E uma das questões que estão associadas tem a ver com o facto da língua, que torna ainda mais difícil esta integração. Eu tenho aqui muitos apontamentos. Se sentirem que há aqui alguma coisa que está a escapar, por favor. Quantas inserções, entidade parceiras, credíveis, isto já está. A forma de integração já está, impacto já está, o refugiado pode estar. Números, aqui é um número que muitos têm referido, 40.000, 42.000. Nós estamos a falar aqui dos números do IFP. O que é que eu posso dizer que temos feito? E neste momento são cerca de 18.000 pessoas que estão inscritas e que estamos a acompanhar de forma muito direta. Nós regularmente contactamos e enviamos e-mails para pessoas que, tendo o registro da Segurança Social, nos podem, oferecendo o nosso trabalho, explicando quem somos, estamos disponíveis, de forma a confirmar que todas as pessoas estão, de facto, a trabalhar connosco. Mas devo-vos dizer que, por exemplo, nos atendimentos conjuntos que fizemos com a Segurança Social, houve pessoas que não queriam, que disseram não vale a pena. Estamos em coworking, já tenho um contrato de trabalho com uma outra empresa, estou bem, não preciso. Outras pessoas não querem, ou por idade, ou por outra razão qualquer. E por isso esta questão de... Não serão sempre 40.000, porque onde estão crianças, estão pessoas idosas, etc. Há um universo que há de estar aproximado com as pessoas com os quais, em termos de segurança social, estão ajustados esta expectativa, mas são os que temos. São os que temos e com os quais trabalhamos de forma permanente. 4.000 já estão empregados, isto representa quase já 30%, que
não é um bom número, não é aquilo que desejamos, mas temos aqui, em termos de integração, este momento prévio, que é o momento do acolhimento da língua portuguesa. E para esses que já terminaram, já estão num período mais avançado de integração, com as entrevistas nas empresas, e é basicamente esta clarificação deste número que possa parecer uma grande divergência, mas 44 mil são pessoas que estão registadas de todas as idades, muitas delas já não estão, e portanto há aqui uma depuração de dados que têm de ser a cada momento ajustados. E o exemplo que vos dei dos 30 mil que de repente passaram a 9 mil é um exemplo. Encontramos empresas que ofereceram 1000 vagas, que sabíamos que não existiam, ou diziam 500 aonde no Sul, e foi preciso contactar para validar este rigor, para que não haja qualquer oportunidade de fragilizar ainda mais. Quem está fragilizado não pode acontecer. Portanto, em alguns casos podemos ser um bocadinho mais lentos na validação, mas é só para ser rigoroso e temos a certeza que não há aqui nenhuma situação com que possamos ser surpreendidos. Pedi aos senhores deputados se eu não respondi a tudo. Contratos de inserção, estou aqui o Dr. Paulo a ajudar, são 102. GP Imigrante já está, as recusas de oferta já está, no contrato recebem 443 euros, que é o IAS. Este está, habitação. Há aqui uma nota que é importante, que eu agradeço aos meus colegas que tenham dado, porque aquilo que se percebe é a necessidade enorme de articulação com a sociedade civil. Isto não é um trabalho do IFP. Quando nós trabalhamos com as autarquias, com as juntas de freguesia, com as associações empresariais, e temos também feito esse contacto, é na noção clara que nesta matéria não se resolve uma questão com um preenchimento no portal, que é uma das formas das pessoas se inscreverem, e depois com vermos o que é que está disponível na oferta, e agora vamos ver quem é que disse que estava disponível para encontrar. Este processo, nesta situação concreta, para ter resultados, terá resultados mais lentos. É por isso que estamos a tentar agilizar. Vamos ver quantos profissionais de informática. Vamos estabelecer contactos com entidades e vamos proativamente ajudar estas pessoas. É aqui uma mudança um bocadinho de paradigma, não é? Como se trabalha, mas é essencial fazê-lo. Números mais detalhados, talvez, agora sobre, se quiserem, sobre onde estão. É uma coisa muito interessante que, ao número, em termos de ofertas de emprego, há aqui 3 distritos que se destacam. Lisboa representa 57%, Faro 16%, Santarém 9%, e vem por aqui abaixo. Porto, por exemplo, 2% das ofertas. E a nossa preocupação é agora vermos, e do lado da procura das pessoas, há aqui um equilíbrio? Não há. Enquanto Faro tem 16% de procura e oferta de vagas de emprego, do lado da procura por parte das pessoas, elas rondam os 9%. E isto tem logo aqui um impacto grande para sabermos como é que conseguimos dar resposta a esta disponibilidade. O que é que nós vemos? Há aqui, de facto, algum desequilíbrio entre a população onde está localizada e a oferta que naquele momento está a ser apresentada. E isto exige também outro tipo de abordagens. Por exemplo, temos, de facto, uma oferta ao nível da medida do interior mais, com medidas de apoio para a deslocação das pessoas para o interior, e não queremos. Ou seja, este é um problema complexo, não é um problema, é uma situação complexa, para a qual estão a convergir muitas variáveis, que estão para além daquelas que normalmente lidamos, em termos de integração de pessoas, e que em cada momento estamos agora a tentar encontrar soluções para agilizar toda esta questão.
Eu só utilizei 16 minutos, portanto, se calhar, se os deputados quiserem, sentirem que eu não respondi ou se quiserem mais alguma outra questão, faz favor. Bem, não sei se alguém quererá introduzir alguma questão. Não sendo esse o caso, iríamos dar por encerrada esta audição. Agradecer uma vez mais a disponibilidade e, sobretudo, a partilha da informação e da forma como o IFP, que é a entidade com especial competência e responsabilidade em termos de política de emprego, tem procurado responder a um desafio enorme que foi o da entrada de um número significativo de pessoas, de refugiados da Ucrânia e, sobretudo, pessoas com o perfil especialmente vulnerável que aqui nos referiu. Portanto, daria por encerrada esta... Afinal, tinha aqui mais uma questão, que é importante, que tem a ver com o compromisso de emprego sustentável, que é algo que estamos a trabalhar ativamente e que, no fundo, é garantir que as pessoas tenham um emprego estável, bem remunerado, um contrato de trabalho sem termo, e para isso há medidas específicas de apoio às empresas. Neste momento estão 33 situações sinalizadas. Podemos dizer, tão poucas. Eu acho que há aqui uma questão importante que referimos de início, é que as pessoas têm como objetivo voltar, têm que regressar. E por isso isto é uma questão que nem sempre é valorizada da mesma forma como estaríamos a valorizar se fossem pessoas que já estavam aqui a trabalhar, a viver permanentemente. Estas são, neste momento, o número de pedidos que temos para aprovação na medida de compromisso de emprego sustentável. E agora, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigada, então, e um bom dia a todos. Nós, em termos da Comissão, nós vamos continuar os nossos trabalhos para a segunda parte da reunião. Muito obrigada.